Graça e paz, meu irmão. Que Deus seja sempre louvado em nossas vidas por sua bondade, misericórdia e amor. Nesse vídeo, como já tem aí no temazinho que você olhou, eu quero fazer a introdução à carta de Tiago, né? Uma das cartas mais belas que nós temos no Novo Testamento. E quero primeiro passar um pouquinho da minha fonte para essa exposição, pois eu pretendo expor ela por completa, todos os capítulos, né? Hoje será só a introdução, a qual nós vamos trabalhar um pouquinho só o primeiro versículo, né? O capítulo primeiro e o primeiro versículo. Mas as minhas exposições que farei nesse livro, né, será de forma expositiva, que é o que nós estamos faltando hoje na igreja, são pregações expositivas. Nós estamos repletos nas igrejas de pregações temáticas, e a pregação temática, por mais que não seja uma heresia, assim também como a pregação textual, mas a pregação expositiva ainda continua sendo a melhor forma de nós aplicarmos o texto às nossas vidas, né? Porque nós ficamos presos ali a um contexto do texto, né? E quando nós pregamos de forma temática ou textual, muitas vezes nós temos liberdade para andar por muitos caminhos e acabamos não chegando a caminho nenhum, a lugar nenhum. Mas a minha fonte para essa exposição de toda a carta, né, de Tiago, vai ser esse aqui, né, o comentário do Hernandes Dias Lopes, né? Eu gosto muito do comentário do Hernandes Dias Lopes. É um comentário muito bom, baratinho também. Acho que não chega nem, se você comprar pelo site da Herdes, não chega nem a 20 reais esse comentário. Não lembro agora quanto comprei. E outro comentário que eu gosto muito também, expositivo, que é o do ISB. É um excelente comentário em 6 volumes. E eu recomendo. Esse aqui é o 6º volume, é o último volume da sériezinha. Se você não tem, eu recomendo que você adquira. E recomendo muito que você passe a pregar de forma expositiva, porque não tem algo mais belo do que você dizer o que o texto diz, né? E não ficar pulando de galho em galho, como na maioria das vezes nós vemos nas igrejas, e ninguém diz nada com nada. O camarada começa em Gênesis e vai terminar em Apocalipse e você não entendeu nada do que ele quis passar. Então é muito importante a pregação expositiva. A pregação expositiva, além de ser muito importante, é muito edificante para a nossa vida. Também queria pedir que você contribuísse com o nosso canal, se inscreve no canal aí embaixo, dá o teu like aí, que você gostou ou que você não gostou, né? E abençoa o nosso canal, que a nossa intenção é que esse canal seja uma bênção para a sua vida. Então se inscreve no canal aí e nos ajude a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Também compartilhe os nossos vídeos. Nós temos muitos materiais no canal. Temos filmes, temos desenhos bíblicos, né? Temos alguns temas mais aprofundados, mais debatidos, né? Por enquanto temos só o calvinismo e arminianismo, mas progressivamente estaremos trabalhando esse canal para abençoar a sua vida. Mas vamos lá, né? Como eu falei, né? É uma carta. Esse livro de Tiago é uma carta, né? É um dos livros, né? Nós podemos considerar dos livros mais atuais e necessários para os nossos dias. Aí você pode perguntar por quê? Porque se você for ver esse livro, ele é comparado ao Sermão da Montanha, né? Muitas pessoas até dizem que se nós tivéssemos o Novo Testamento, se nós tivéssemos o Sermão da Montanha, ele é prático. O Sermão da Montanha, ele nos ensina como devemos lidar com a nossa fé, como devemos lidar com as pessoas, como devemos lidar com os falsos profetas, como devemos lidar com o sofrimento. E é por isso que essa carta de Tiago, né, alguns consideram como ela sendo um sermão do monte, comparando ela com o sermão do monte. Mas, além de tudo isso, essa carta de Tiago,
É um livro prático. Eis a importância do quanto ela é necessário para os nossos dias, por ser um livro prático. Nós precisamos hoje de que o cristianismo ele pare de ser essa coisa que nós estamos vendo hoje e passe a ser um cristianismo prático, um cristianismo simples, né? Que faça aplicações à nossa vida, ao nosso cotidiano, à nossa maneira de viver. Mas também a carta de Tiago ela trabalha grandes temas da vida cristã. É muito importante, ela traz ensinamentos para a nossa vida, para edificar a maneira de como nós devemos viver. Então, ao nós estudarmos a carta de Tiago, nós seremos levados a uma autoanálise, nós analisaremos a nossa vida e aí pensaremos se realmente nós somos cristãos, estamos vivendo como cristão, ou se realmente, ou se não, nós estamos simplesmente sendo religiosos, né? Sendo simplesmente, como muitas pessoas dizem, se nós estamos sendo somente crentes de banco, né? Aqueles irmãos que não tem muita serventia no reino de Deus, que estão ali só sentados. Também a carta de Tiago ela é considerada como o livro de provérbios do Novo Testamento. É um livro didático, um livro prático, um livro que nos ensina a nós vivermos o nosso cotidiano, né? Como devemos viver no nosso cotidiano de uma forma prática e objetiva e sendo cristãos realmente verdadeiros, né? Ela foi escrita por volta de 45 a 62 depois de Cristo, né? E na verdade o que a igreja estava enfrentando quando ela foi escrita era que a igreja ela praticava uma coisa e professava outra, quer dizer, a igreja professava uma coisa e vivia outra coisa totalmente diferente. Seria mais ou menos como hoje, né? Nós vemos que as pessoas elas enfocam a Jesus Cristo, dizem que tem Jesus nas igrejas, mas quando nós entramos lá nós não vemos nada de Jesus, mas o que nós vemos em muitas igrejas são pessoas que transformam a igreja em comércio, são pessoas que transformam ali Jesus no gênio da lâmpada e não em quem realmente Jesus é. E nós vemos muito hoje que as pessoas se dizem religiosos na teoria, mas na prática não tem nada de cristão. Se dizem cristão, dizem que tem Deus, mas muitas vezes a gente vê que as pessoas não têm Deus, ou pelo menos o Deus que elas dizem que tem, elas não servem como deveriam servir. E nós vemos muito isso dentro da igreja, muita intriga, muita maldade. Nós vemos muitas vezes a falta de amor dentro da igreja, mas nós pregamos o amor, mas dentro da igreja muitas vezes nós não encontramos isso, né? Os temas centrais tratados nessa carta, do versículo 13 até o versículo 19, Tiago vai tratar a questão do novo nascimento, né? Do versículo 19 do capítulo 1, parte B, né? Até o 25 ele vai tratar a questão do crescimento espiritual, como se desenvolve esse crescimento espiritual. E a partir do versículo 26 do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 5, ele vai trabalhar a questão da maturidade cristã, né? Que é o objetivo de todo o cristianismo, de todo crente, é o crente chegar à maturidade cristã. E essa falta de maturidade é o que leva a tantos problemas dentro da igreja, né? Mas aí vem a questão, por que Tiago escreveu essa carta, né? No Novo Testamento, de uma forma geral, nós vemos que a maioria das cartas, a maioria das epístolas foram escritas, na verdade, para resolver problemas, para esclarecer situações, como no caso de 1 e 2 Tessalonicenses, né, que havia uma dificuldade ali quanto à vinda de Jesus, né, e depois até em 2 Tessalonicenses, se Jesus já tinha voltado ou não, se o dia do Senhor já tinha se passado. E Tiago ele escreve também dessa forma, para resolver problemas que existiam dentro da igreja, né? A igreja a qual Tiago escreveu estava passando por provações, né? Estavam sendo tentados a pecar, né? E alguns crentes, né? Alguns crentes ricos
estavam humilhando os pobres, né? E muitas vezes até roubando os pobres. Então havia essa dificuldade que a igreja estava enfrentando, né? Alguns viviam uma coisa, pregavam uma coisa e viviam outra, como eu disse anteriormente. Então a igreja estava vivendo cheio de problema. A igreja também estava migrando para viver de uma forma mundana, né? E é até interessante, né, que hoje as igrejas, né, elas não enfatizam muito a questão da santidade, né? O importante é que as pessoas elas estejam dentro da igreja. O importante não importa a maneira que você está vivendo, não importa quem você é, não importa de onde você saiu. O que importa é que você esteja lá dentro. Se você continua ainda vivendo uma vida de pecado, se você ainda continua vivendo como você vivia antes de aceitar Jesus, isso não importa, mas o importante é que você esteja lá dentro. E eles estavam vivendo um pouquinho disso, né? Eles não dominavam a sua língua, é o que nós vamos ver lá na frente, que não havia a questão do domínio da língua. Alguns crentes estavam se afastando a cada dia do Senhor, né? E outros crentes ainda viviam em guerra entre si, uns contra os outros, se degladiando, o que seria até uma resposta, né? De o porquê de tantas igrejas. Tantas igrejas existem com tantos nomes de ministérios diferentes. Um dos motivos é esse, é porque muitos irmãos entram em guerra e não conseguem viver em comunhão, né? Não conseguem ter resolver os conflitos, porque a igreja é formada por pessoas e pessoas são complicadas. As pessoas normalmente não concordam com a coisa, as pessoas discordam, as pessoas muitas vezes acabam tomando partidarismo por coisas que não tem nem razão para que as pessoas sejam partidários, mas as pessoas seguem esse caminho. Então a igreja estava vivendo em guerra, né? Então esses eram mais ou menos os problemas que a igreja estava enfrentando, os problemas que a igreja estava vivendo. Mas aí vem a questão, né? Nós sabemos quando ela foi escrita, né? Que foi em 45 e 62 depois de Cristo, né? Sabemos o problema que ela estava enfrentando. Um dos problemas principais é a questão de que eles viviam uma coisa e pregavam outra, né? Pregavam uma coisa, mas na prática viviam uma coisa totalmente diferente, né? E os motivos também que ele escreveu era por essa série de problemas que você viu, que eu citei, né? Que a igreja estava passando, uma série de problemas. Mas aí vem a questão, quem foi que escreveu? Aí você pode dizer assim, não, irmão, você já acabou de dizer que quem escreveu foi Tiago, certo? Mas que Tiago? O texto, né, que é o texto que eu quero trabalhar hoje, é só o versículo 1. Diz assim, Tiago, né, o versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então, ele se identifica, o autor, como Tiago. Mas aí a Bíblia vai dizer que existia 3 Tiagos. O Novo Testamento em si aborda 3 Tiagos. Aborda Tiago, o filho de Zebedeu, que era irmão de João. Aborda a questão de Tiago, filho de Alfeu, né? O apóstolo Tiago, filho de Alfeu. O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E Tiago, irmão de Jesus, né? E aí fica ao debate de qual desses 3 escreveu essa carta. E nós podemos classificar, né, ele de forma eliminatória. Nós eliminaríamos aqui já Tiago, filho de Zebedeu, porque ele vai morrer antes mesmo dessa carta ser escrita. Você vai ver isso em Atos capítulo 12, versículo 2. Assim também como nós podemos excluir Tiago, filho de Alfeu. Por quê? Porque ele não teve uma influência tão grande na igreja. Você não vê o Novo Testamento desenvolvendo muito Tiago, né, o filho de Alfeu. Então o que sobra é Tiago, irmão do Senhor. E aí uma das provas para que seja Tiago o irmão do Senhor é que você vai ver que ele diz aqui Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se coloca como um apóstolo. Ele não se classifica aqui como um dos 12 que Jesus escolheu. Mas ele se coloca como servo. Então,
entre os teólogos, né, entre o consenso geral na teologia, é que quem escreveu essa carta foi Tiago, irmão do Senhor. E aí, Tiago, irmão do Senhor, se nós formos vermos um pouquinho sobre a vida dele, né, nós sabemos que, como os irmãos de Jesus, Tiago também não cria nele. Mas aí, o que acontece? Nós vamos ver que Tiago, ele vai de incrédulo a crente, ele se converte e passa a crer em Jesus, né? Na carta você vai ver que ele se coloca como servo de Deus, né? De forma humilde. Ele podia dizer, eu sou irmão do Senhor, né? Até aquela coisa de ganhar nome através do próprio Jesus, mas ele não faz isso, ele se coloca como servo, eu sou servo do Senhor, né? No Novo Testamento nós vemos muito a palavra, quando é usada para servo, ser usado para escravo, né? Então ele se coloca ali em total submissão ao Senhor. Tiago foi um dos quais Jesus apareceu para ele, como Paulo trabalha em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 7. Também nós vamos ver Tiago no cenáculo, né, no dia de Pentecoste, Atos capítulo 1 e versículo 14, quando o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a igreja, nós vamos ter a presença de Tiago lá. O texto que vai dizer isso é Atos 1,14, né? Tiago, ele era um dos pilares da igreja de Jerusalém, assim como Pedro, né? Ele era também um dos pilares da igreja de Jerusalém. Ele vai ser também um dos líderes do concílio, do primeiro concílio, né, que acontece da igreja em Atos capítulo 15. E a morte de Tiago, por mais que o texto das escrituras não vai afirmar, mas a tradição diz que Tiago foi apedrejado pelo Sinédrio, né, antes do templo ser destruído, em 62 depois de Cristo, né, levado a condenação, né, pelo Sinédrio, e aí ele vai ser morto em 62 depois de Cristo, né? Então, assim, para quem foi que Tiago escreveu essa carta? Quem eram os destinatários da carta de Tiago? O versículo 1 vai dizer a quem Tiago escreveu. Depois que ele diz Tiago, né, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então, Tiago vai escrever as 12 tribos dispersas entre as nações. Esses são os destinatários a qual essa carta foi escrita, né? E nós sabemos que as 12 tribos aqui tratadas por Tiago vai se fazer referência aos judeus que eram cristãos. Você vai ver isso no capítulo 2, versículo 1. Você vai ver isso no capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Então, ele vai escrever para os judeus, né, que se converteram ao cristianismo e que estavam dispersos ali, que se dispersaram, né, que estavam ali dispersos entre as nações, como ele vai dizer no versículo 1. Mas, possivelmente, esses irmãos, eles se converteram, possivelmente, no dia de Pentecoste, né, quando aconteceu ali o derramamento do Espírito Santo de Deus. E havia se dispersado por causa da perseguição. Nós sabemos que a mensagem de Jesus era que, em Atos 1,8, que recebereis poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E esse poder era para que eles testemunhassem, né? Saíssem e testemunhassem a Jesus Cristo. E nós sabemos que a igreja, no início, ela teve um pouquinho de dificuldade para sair, para ir pregar o evangelho. A igreja ficou um pouco presa. A igreja queria pregar somente aos judeus. E aí Deus vai quebrando essa exclusividade do judaísmo. Logo você vai ver com Cornélio, Pedro e Cornélio. Então Deus, ele vai trabalhando, vai agregando todos ao reino. E uma das providências de Deus para que o evangelho se propagasse foi a perseguição. Então, esses irmãos possivelmente haviam sido dispersos por causa da perseguição, né? E
E nós sabemos que a perseguição, as perseguições que houveram na história da igreja eram perseguições que, por exemplo, saqueavam os bens das pessoas, né? Levavam muitas vezes à opressão. E nós vemos muito no texto de Tiago que alguns pobres estavam sendo oprimidos, algumas pessoas estavam doentes, passando por enfermidade ante essa perseguição, né? E, na verdade, esses irmãos, de uma forma geral, eram crentes que estavam passando por dificuldade, estavam sofrendo. Então, eram esses irmãos aos quais Tiago escreve para trazer orientação e consolo também. Mas aí vem a questão, né? Nós sabemos a quem Tiago escreveu, né? Para quem Tiago escreveu, nós sabemos a data, né? Nós sabemos por que ele escreveu essa carta, né? E eu citei que a igreja estava passando por diversas provações, até sendo conduzido a pecar, né? Estavam sendo tentados a pecar, né? E alguns problemas internos da igreja. Mas, diante disso, que aplicações, somente nessa introdução, porque aí nós vamos expor o texto de uma forma gradativa, né? Vamos expor parte por parte de toda essa epístola. Mas que lições nós podemos tirar agora dessa introdução? Que lições nós podemos aplicar para a sua vida? A primeira é que não existe igreja perfeita. Muitas pessoas hoje, e eu sou uma delas que já procurei muito uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível e nós estivermos aqui participando da igreja visível e da igreja invisível, porque nós não sabemos quem são os salvos e quem não são. Então, enquanto nós estivermos participando aqui de uma igreja e enquanto estivermos nesse corpo corruptível, nós todos temos a tendência a termos problema. Então, você pode sair de uma igreja e ir para outra e você talvez não encontre o problema pelo qual você saiu da outra igreja, mas você vai encontrar problemas diferentes. Você vai ver o problema que você não encontrou lá, você vai encontrar outros problemas diferentes ou até mais difícil de suportar do que os outros. E aí vem a questão. Então, irmão, qual é a recomendação então diante disso? Se nós sabemos que não existe igreja perfeita, mas aí, então, como é que eu posso identificar uma igreja? A primeira coisa de uma igreja saudável é uma igreja que o foco é Jesus. Uma igreja onde o foco é Jesus. Uma igreja onde quem é honrado é Jesus. Uma igreja onde quem é exaltado é Jesus. Uma igreja que não visa o mundo, mas que prega uma vida de santidade, que conduz você a sempre se aproximar mais de Deus. A pergunta que você deve fazer são duas. Eu estou me santificando nessa igreja? Nessa igreja eu estou me afastando mais do pecado, me aproximando mais de Deus? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como é que eu tenho vivido quanto ao mundo? O mundo tem influenciado mais a mim? Aí é onde você deve se preocupar. Se tu tá na igreja, tu tá numa igreja, mas a igreja não consegue edificar a sua vida, não consegue levar você a uma vida de santidade, não é uma igreja que você deve estar. Mas se você está numa igreja que prega o evangelho, se você está numa igreja que luta contra o mundanismo, o secularismo que tem entrado dentro das igrejas, se você está numa igreja que exalta a Jesus Cristo, você deve permanecer nela. E procurar conviver com as diferenças. Se nós procurássemos viver com as diferenças, seria tudo mais fácil. Mas outra lição que nós podemos tirar dessa introdução é que nós devemos viver o que pregamos. Se você prega o amor, viva o amor. Se você prega o perdão, perdoe. Se você tem Cristo em sua vida, propague o evangelho de Cristo. Se você diz que não vive mais você, mas que Jesus Cristo vive em você, então Jesus Cristo tem que aparecer na sua vida. Jesus Cristo tem que ser sempre o centro da sua vida. Então nós precisamos pregarmos, mas também vivermos.
Essa é uma das coisas que nós devemos tirar de lição dessa introdução. Outra observação que nós podemos, outra aplicação que nós podemos fazer é que a raiz de muitos problemas nas igrejas é a imaturidade. Meu irmão, isso é um problema, porque quando eu dava aula na escola dominical, na sala dos obreiros, eu encontrei muito isso, imaturidade, meu irmão. Você dizia, muitas vezes eu tinha que procurar escolher as palavras que eu ia usar. Muitas vezes eu me preocupava com o que eu ia dizer, mesmo sabendo que o que eu ia dizer ali era coerente, estava de acordo ali com a doutrina da igreja. Mas muitas vezes eu tinha que me conter. Apenas uma palavra que eu dizia já gerava uma contenda, já gerava uma confusão. E eu vivi muito isso, até o ponto de chegar o momento de eu entregar, porque muitas vezes eu terminava de dar aula, o irmão, isso tem muito isso, eu estou falando da Assembleia de Deus, tem muito isso. Quando eu terminava de dar aula, o irmão ia lá no pastor e ia fazer fofoca. E muitos irmãos não suportam, não tem maturidade, não tem maturidade. Muitas vezes quando você diz uma coisa, quando você diz que vai a algum lugar, quando você diz que vai a uma festa de família, já gera aquela coisa, ixi, esse irmão tá desviado. E sabe, imaturidade, meu irmão, imaturidade. Os irmãos, ó, meu irmão, um crente que não lê a Bíblia, ele nunca vai se tornar um crente maduro. Nunca, 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 nunca. O problema de muita igreja é que os irmãos não lê a Bíblia, não lê. É preciso ler as Escrituras, porque as Escrituras é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós vemos muito que os irmãos não lê. Os irmãos não se preocupam em conhecer. E até mesmo Jesus disse, pô, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então, sabe, a imaturidade cristã é uma das razões, é uma das raízes de tanto problema que existe hoje dentro da igreja. Se chama imaturidade. Então procura amadurecer, meu irmão. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Se aprofunde nas Escrituras, meu irmão. E também nós temos outra aplicação que é: enquanto nós estivermos nesse mundo, passaremos por tribulações, meu irmão. Enquanto nós estivermos nesse mundo. A igreja estava passando por essa tribulação, perseguição, afronta, os próprios irmãos perseguindo os próprios irmãos, o mundanismo dentro da igreja. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós passaremos por tribulações. Jesus mesmo disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, não só isso, mas é aquele conceito errado de que, por exemplo, o crente não pode ficar desempregado, o crente não pode ter um câncer. E esses irmãos passaram por tribulação que hoje nós não passamos aqui no Brasil, porque não existe perseguição no Brasil. Nós vivemos um país pacífico, podemos professar a nossa fé e, professando a nossa fé, não temos quem nos persiga, quem nos prenda. Tem perseguições, mas são perseguições que não são tão severas como na época de Nero, né? Que colocava os cristãos nas estacas. E temos que entender, meus irmãos, que o nosso alvo é a glória. O alvo do cristão é a glória, não essa vida. Então, se Jesus foi perseguido, se os apóstolos foram perseguidos, até mesmo Tiago, irmão do Senhor, escreveu essa carta tão linda, você vai ver que ele vai ser apedrejado. Então, meu irmão, nós passaremos por tribulação. Você vai passar por tribulação. Você vai passar por lutas nessa vida. Mas você tem que ter certeza de uma coisa. Uma coisa você tem que ter certeza. É que um dia isso tudo vai passar. E que o nosso alvo é a glória. Que o nosso alvo é estarmos com Jesus quando Ele voltar. O nosso alvo é para sempre nos encontrarmos com Deus quando as trombetas soarem. O nosso alvo é que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. O nosso alvo é que um dia, quando a arca se fechar, a arca da salvação, nós estejamos lá dentro, protegidos. Então, que você tenha consciência de que um dia, por mais luta, por mais tribulações, por mais dificuldade que venhamos a enfrentar nessa vida,
nós triunfaremos juntamente com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, que Deus te abençoe. Essa foi só a introdução do texto, né? Apenas a introdução. Nos vídeos posteriores estarei fazendo as exposições, né? No próximo texto, a partir do versículo 2 em diante. Farei a exposição do versículo 2 em diante. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar a cada dia, te livrar de todo mal e que conceda sempre a oportunidade de estar diante da sua presença e permaneça firme, independente de toda ou qualquer dificuldade. Saiba que Jesus Cristo, ele já passou pela maior dificuldade pela qual nós teríamos que passar, pagar pelos nossos pecados, e ele já pagou. Então, fique firme em Jesus Cristo. Fique firme, confie em Deus, nunca ande para trás, nunca abandone a fé, mas permaneça na fé, porque no final de tudo nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.